Olá, boa noite a todos. Mais uma noite de encontro, mais uma noite para falar de Egito. Essa noite, como todas as outras, tem uma participação especial da Spin Viagens. Então, se você quer conhecer mais do Egito, se você quer conhecer mais das terras do Oriente, das terras da África, se você quer passear por toda essa diversidade de cultura, de conhecimentos, museus ao céu aberto, Europa, América do Norte, América do Sul. Fala com a Miriam e viaja de spin. Vai ser uma viagem muito agradável, tenho certeza. E hoje temos um encontro um pouco diferente. Uma das nossas surpresas é que a Roda entrou em contato comigo. No Egito, ela está tendo um problema de conexão de internet, está tendo um problema local, então provavelmente ela não consiga aparecer na nossa live. Mas ainda assim, como havíamos nos comprometido, estou aqui e nós falávamos sobre o Egito do Sul. As nossas conversas e os posts dessa semana foram sobre o Egito do Sul. Então nós viemos para falar mais um pouco do Egito do Sul, essa parte muito rica. E hoje, como não temos a presença da Roda, a ideia é que eu dê uma linha um pouco diferente de condução para esse diálogo que eu vou estabelecer com vocês e com tudo que vai acontecer. Primeiro, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Como vocês já sabem, o espaço é nosso. Segundo, temas que fogem um pouco da ideologia e se relacionam com algumas outras áreas também ligadas ao Egito. Então, hoje vai ser um bate-papo já para falar do que nós falávamos, já para falar de Luxor, que nós já abríamos bastante, Karnak, que nós abríamos bastante, e que houveram posts sobre o assunto. Nós começamos a falar de Assuã, né, no geral, então toda essa conversa é para falar da região de Assuã. Já começamos a falar de Assuã. Que mais nós temos? Então falamos um pouco de Karnak, falamos de Luxor, né? Abrimos a questão de Tebas e a partir daqui a gente vai falar um pouco mais de Egito do Sul. Então hoje, para falar com vocês e aproveitando que se não temos roda, vamos dar uma condução um pouco diferente. Eu quero falar sobre três conceitos que envolvem o Egito e que envolvem nós ocidentais em relação ao Egito. Primeiro, para quem nunca foi, recomendo, visitem o Egito. A cultura oriental, e o Egito já está numa cultura mais oriental, primeiro porque a influência é totalmente árabe, segundo porque o contato é muito menos europeu e muito mais asiático, né? Então, africano ao sul e leste-oeste africano, mas o contato com a passagem do Levante leva ou conduz para o caminho da Ásia. Então a influência asiática também é muito forte. Então quando nós estamos falando de Egito, nessas referências nós temos uma visão muito diferente da visão que a Roda nos passa, que é uma visão muito mais do egípcio primeiro, então de uma estudiosa, uma egiptóloga, em relação a nós que somos curiosos. Temos uma percepção do Egito muito mais ocidental, muito mais trazida por outras culturas. E hoje a gente vai falar um pouco disso e de como isso influenciou a nossa visão. Então, obrigado por estarem aqui. Hoje eu estou num cenário um pouco diferente, não reparem, mas reparem sim, a gente sempre repara, né? E vamos falar um pouco de Egito. Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos alguns posts para falar do Egito como um todo. Falamos, como eu comentei, um pouco de Karnak, do templo e da região de Karnak, um lugar de mais de 2.400 metros de perímetro, ou seja, de construção de área construída, de área
abarcada por esse templo e por essa região, dentro de Luxor, né, que já foi Tebas, dentro de Luxor. E os posts eu até coloco os nomes pelos quais eram conhecidos, e Karnak é conhecido como o melhor lugar para se estar. Ele tem um nome bem chamativo, assim como Tebas vai ter um nome muito mais voltado para um lugar, um harém que era reconhecido como um local de passagem, e muita coisa no Egito se refere à passagem, a trânsito, e onde foram criados, onde foram colocados templos bastante chamativos. E dentro das construções egípcias, muitas delas estão na parte sul do Egito, na parte sul do Nilo. Isso não é uma questão à toa, não é uma questão acidental. O Egito tem uma divisão, né? Então a gente tem uma divisão das terras do Egito e da forma como ele foi, como cresceu o seu império. Então a parte alta, a parte onde hoje estão as pirâmides do Egito, né? Onde é a central, Cairo, é conhecida como Baixo Egito. Então é a região do Baixo Egito. Em sentido, a Núbia, a antiga Núbia, é conhecida como Alto Egito. Essa diferença nas regiões é importante para a gente entender por que alguns templos estão em um lugar e não em outro. Então, se vocês viram as postagens, e mesmo que não viram, eu aconselho que vocês tenham que verem uma discussão sobre, principalmente o Egito, ter um mapa na mão, acho que ajuda bastante. Se vocês olharem no mapa que fala do Egito, vocês vão ver que hoje existe um lugar e é um corte reto dividindo o Egito do Sudão. Os cortes são muito retos porque são cortes europeus, são fronteiras não naturais, foram criadas após as invasões e após as tomadas e as colonizações. E o Egito tem uma linha que hoje ela é reta, mas ela é não natural. Na fronteira com o Egito, nós temos o Sudão para baixo. Então nós temos Sudão, temos Eritreia, Etiópia, e assim descemos para a África Meridional. Aonde hoje é o Sudão, no passado foi a Núbia. E a Núbia também foi um império, também teve um império, e foi um lugar bastante disputado e que tinha muita relação com o Egito, tanto comercial, normalmente comercial, mas também como uma relação imperial e uma relação de forças e de fronteiras. Na Núbia, na época em Napata, mais ou menos, e muitos dos registros falam de Napata, havia o Império Kush, que era um império africano fronteiriço ao Império Egípcio. Não é o único, mas é um dos grandes. E a Núbia foi colonizada, foi conquistada pelos egípcios. Então, nessa fronteira entre Núbia e Egito, é que surgiu o Alto Egito e os templos do sul, que nós estamos falando, que são os templos mais luxuosos e mais imponentes das construções egípcias. Então a gente tem os templos de Luxor, os templos de Karnak e mais alguns templos, o templo de Philae, os templos de Abu Simbel, as construções de Abu Simbel, e o templo de Edfu também estão nesse meio, juntamente com Karnak e juntamente com Luxor. Qual é a importância dessa região e qual é a influência dela no Egito, ou a influência sofrida na Núbia através dos egípcios? A Núbia tinha uma outra cultura, e nessa cultura de império,
ela foi dominada, é só que não foi subjugada. Então, o Império Núbio, em contato com o Império Egípcio, e agora sob o controle do Império Egípcio, assimilou o conhecimento egípcio e assimilou a cultura egípcia, não muito diferente do que nós conhecemos nas relações romanas, do início de Roma, onde em cada império eles não dizimavam a cultura local, mas absorviam a cultura local. Esse conhecimento e essa prática é muito anterior e vem do Egito. E nessa relação com o Império Núbio, para marcar as fronteiras e para marcar o seu poderio e a sua força e o seu crescimento, foi que o Império Egípcio, e aí a gente vai falar muito de Ramsés, nós vamos falar de Ramsés II e Ramsés III, muito forte, as construções passam muito por esses dois imperadores, e Amenófis III, também um imperador da era mais recente, aí a gente está falando de 2000, depois da era, antes da Era Comum, 2500 anos antes da era Comum, são os responsáveis por essas construções, são os mais lembrados. O que acontece com essa assimilação? A construção se dá de uma forma muito mais imponente, porque a área era muito importante e porque marcava uma transição. Mas não só para a marcação para os núbios, e sim porque os núbios também assimilaram essa cultura e desenvolveram a construção juntamente com os egípcios. Então, a relação social e política entre Núbia e Egito possibilitou essa troca de informação e essa assimilação. E essa assimilação possibilitou a criação de templos bastante chamativos e bastante grandes nessas regiões. Por que isso é tão interessante? Porque essa cultura vai se repetir para nós ocidentais somente na Grécia. Grécia e Roma, na verdade, muito mais Roma. Mas Grécia e Roma. Então, para o Ocidente, essa apresentação dessa cultura político-social de domínio e assimilação aparece muito depois e fica muito famosa para nós sobre o Império Romano, sobre as edes do Império Romano. Mas não acontecem em Roma e os primórdios são egípcios. E que também não são tão egípcios, e por isso é bom nós falarmos sobre uma nova ótica agora, que é a ótica do espaço ali do Levante, que é um espaço muito rico em culturas, e acho que vale a pena a gente discutir. Quando a gente está falando de Egito, a gente está falando de um império de mais ou menos 10 mil anos. Alguma coisa nisso. Mas a região, ela é marcada, a região do Império Egípcio, ou na região do Baixo e Alto Egito, ela é marcada por alguns outros impérios. E isso vai influenciar bastante a relação do Egito com a formação da cultura egípcia e a relação com a região. Então, o que nós temos ali naquela região que é bastante interessante? Bom, além do Império Egípcio, nós temos a área da Líbia. E a Líbia também tem um império. Ela está ao lado do Egito, também no continente africano. Então, se a gente olhar pelo mapa, do lado esquerdo, sentido Marrocos, o que nós chamaríamos de Marrocos, o sentido da Líbia mesmo, o sentido Marrocos. Além disso, nós temos alguns impérios, como na Arábia, mais próximo ali do fértil, nós temos o Império. Ops, mosquitinho de luz, gente. Nós temos o Império Assírio, muito forte, que também tem muita marcação e muita cultura. Como aqui é uma das áreas mais antigas do mundo, onde se encontram registros extremamente antigos,
alguns impérios houveram, e muito trânsito pela região. Então o Império Assírio está ali, o Império Babilônico está ali, que já está muito mais próximo do que seria o Juirã. O Império, inclusive o Império Babilônico, as fronteiras do Egito vão até o Império Babilônico, então o trânsito deles é muito grande e muito próximo. Nós temos o Império Acádio, que é em outro período no tempo e muito ali naquela região, e toda aquela estrutura da Mesopotâmia. Então todas essas culturas estão fazendo influência pro Egito na época. E isso mexe com a forma como as relações se dão ali naquela região e como isso influencia o Egito e como o Egito influencia também de outras formas toda aquela área. Então nós temos a parte arábica, a árabe, mais próximo, deixe-me ver aqui, mais próximo de onde hoje nós vamos chamar de Arábia Saudita mesmo. Nós temos a área de Irã e Iraque hoje, com impérios. Nós temos a Turquia e tudo isso se relacionando com o Egito. Do outro lado nós temos a Líbia e a Argélia, que também eram muito poderosos, tinham grandes impérios. A Etiópia e o Sudão, a Etiópia, o Sudão e a Somália vão fazer um Império Kush, um dos impérios muito poderosos e sobre o qual reinam muitas lendas e que o Egito também vai dominar durante algum tempo e vai assumir os controles. E toda essa relação vai se dar a partir disso. Porém, para o Ocidente, isso não é muito comum, então isso não nos chega de forma muito comum. Como é que isso chega para o Ocidente? Embora nós tenhamos já os relacionamentos com Grécia, né, e ele é bem marcante porque tem todo um contato e uma troca, né? Se vocês perceberem a composição, Itália, Grécia e Turquia estão muito próximos e o Egito está na outra ponta. Como há um grande trânsito, não só terreno, e principalmente terreno, por isso que o canal de cultura e muito trânsito, Iraque também, principalmente nesse fluxo que vai mexer, que vai sentido Índia. Então o fluxo da Baixa Ásia é muito forte por aqui, o trânsito comercial e cultural. Também o fluxo para cima, sentido China, é muito forte. E a China também já é um império há muito tempo, e provavelmente volte a ser um império, mas já é um império muito bem assumido na Ásia do Norte, em fronteira quase com a Europa e muito próximo da Rússia, que também já tem relevância. Isso a gente está falando, ainda falando de 5.000 antes da Era Comum, 7.000, 10.000 antes da Era Comum, já há relações e é um império muito forte. E a Europa, que ainda não tem essa relevância toda, mas já tem esse relacionamento. Do outro lado, e pela próxima saída, a gente tem Argélia e Marrocos. Então isso completa essa área do norte da África para o sul da Europa e para a entrada para a Ásia. Esse é o contexto e esse é o local de trânsito e de troca. Por que essa relação é importante? Bom, se há registros de até 10.000 anos e mais dentro dessas relações, também há a percepção ou o que é transmitido para os povos mais afastados. E nós estamos entre os povos mais afastados. Nós somos relativamente recentes e, embora venhamos de uma linhagem indígena, aí eu falando aqui do Brasil e da América do Sul no geral, nós não temos os registros indígenas, né? Basta dizer que no Brasil tem bem menos índios do que imigrantes, sejam os escravos negros trazidos, sejam os povos que vieram para fazer parte da povoação e do cultivo, como italianos, como espanhóis e portugueses, seja pela vinda, pelas guerras europeias ou pela
pura, de polinização. Então, nessa mescla há muito menos índios aqui do que há descendências de outros povos ou migração de outros povos. Na questão árabe ou na questão do norte da África, não. Porque lá é um local de trânsito, e sendo um local de trânsito, há toda essa passagem. O que chega para nós sobre Egito, a gente vai ter informações sobre três formas de percepção do Egito. Uma forma que é a da egiptologia, que é o que a Roda traz para a gente, ou seja, a estudo da cultura egípcia, com conhecimento de arqueologia, antropologia e história do Antigo Egito. Vai chegar para a gente a egiptofilia, que é a posse de conteúdos egípcios, e aí a gente fala da placa de Roseta, que não está mais no Egito e está na Europa, de múmias, de artefatos egípcios que estão espalhados principalmente pela Europa, muito pela Europa, e a egiptomania. A egiptomania muito forte na Europa e isso chega muito forte na América. A egiptomania é interesse por tudo que é místico, exótico, tudo que é diferente de um continente distante, de uma cultura distante. Então isso chega muito forte para nós brasileiros e muito, muito para o Ocidente. Então muito da história antiga do Egito nos chega através da egiptomania e muito menos através da egiptologia. Aproveitando aqui, então, já que a gente está fazendo isso, chegam perguntas. A Débora faz uma pergunta. Qual uma das histórias mitológicas mais relevantes da região? Nossa. Legal essa pergunta, hein, Débora? Porque existem várias. E existem muitos mitos cruzados. Hoje a gente está falando de Egito, mas como a gente está falando da região, o Egito tem registros de mais ou menos 10, 12 mil anos. Na verdade, alguns estudos religiosos falam de 50 mil anos já de formação das bases culturais e religiosas que vão influenciar a formação da religião que influencia o império. O professor Harari estuda e ele fala de 70 mil anos naquela região de registros de povoamento e de formação cultural religiosa. Os estudos, as buscas aí mais antropológicas e mais arqueológicas vão falar de mais ou menos 50, só que há mais registros, né? Há muito mais coisa sendo encontrada, da formação religiosa, ou seja, da formação do que seria essa cultura politeísta dentro da região, não só dentro do Egito. Então a gente vai ter registros, por exemplo, mitológicos da região muito forte da parte suméria e acadiana, e aí tem alguns estudiosos que são muito bons nisso. Eu gosto do João. O João é um estudioso nessa área, ele é do podcast Revolution, do Decreptus. João Carvalho, ele é um estudioso muito legal, as publicações dele são muito boas. E eles falam que há registro de 12, e aí registro documental em estudo de língua morta, lógico, para quem estuda essa língua, falando de deuses antigos e similares aos egípcios, como a mitologia de Ísis, Osíris, Sete, Horus, essa relação amorosa entre deuses, que vão aparecer de uma forma primária, falando de Inanna, do Muzi, falando dessa batalha com Erishkigal, isso já na parte do Irã e já a parte que a gente vai falar do Império Babilônico. E que tem muita similaridade com essa questão da deusa Ísis, a relação do deus morto. Então a gente tem a relação de Tammuz, que é um deus, com Ishtar, que é uma deusa também, só que Tammuz é um deus vivo, ou seja, ele é mortal, é um deus mortal. Olha que interessante, a gente fala de Jesus Cristo como um deus encarnado,
e 10.000 antes dele, ou seja, antes da Era Comum, já havia registro do Deus encarnado, o Deus mortal. E aí a gente tem a história de Tammuz, ou do Muzi, a gente vai variar, porque essa troca foi feita na região, que é assassinado ou morre na relação com a deusa, e por várias questões, um dia a gente pode falar disso, e a deusa vai ao resgate dele. Nesse caso, a deusa Inanna vai até o submundo encontrar sua irmã, e a sua irmã a mata. E ela renasce, ou seja, ela é uma deusa que renasce, ela é trazida dos mortos. E com isso ela traz o amado também. Na mitologia egípcia, a gente vai ter Ísis com Osíris, seu marido, que é morto por Sete. Boa, morto por Sete, que é um parente. Ele é um parente de Ísis. Ele faz parte da família. Havia relação entre família, não aconteceu só em Minas. Há relação entre irmãos, entre primos, entre parentes, entre os deuses. E ela junta os seus pedaços para reconstituí-lo. E o templo onde ela se coloca para trabalhar a remontagem do seu amado Deus é em Philae. Lógico, a história mítica, né? Não tem nada a ver com a questão egiptóloga, com a história. Ele é muito mais do mítico. É em Philae, aonde ela junta os pedaços do amado e tem com ele um filho Horus, ou seja, o filho do amor entre os deuses mortais. Só que aqui eles já não são tão mortais como nas histórias mais antigas, que são as histórias acadianas. Então, as histórias sumérias. Mas essas histórias se relacionam, elas têm ligação. Essas ligações perduram. Para quem não estuda a religião como religião e sim como estudo de mitos e símbolos, é muito mais fácil identificar esses pontos e acenar para eles, entender as correlações até pelo fluxo de pessoas. Então, o estudo das relações na região ajuda muito. O estudo do fluxo, do trânsito, há muito dos povos, e aí a gente pode falar até dos hebreus que tinham essa cultura nômade, mas não os únicos naquela região. Outros povos transitavam muito, era necessário que houvesse. E então o que chega para nós nessa relação e nessa estrutura é a egiptomania e não a egiptologia. A Rhoda é a especialista em egiptologia. E por que a egiptomania chega? Porque o Egito, depois dessas muitas entradas, dessas muitas influências e dos muitos impérios se relacionando, das muitas invasões, vai haver uma tentativa de resgate da cultura e da linguagem egípcia. E isso vai se dar desde a Idade Média, ou seja, desde as cruzadas, há registros e a passagem dos cruzados pelo Egito, embora a ideia fosse a Terra Santa, né, porque aí já vem a cultura cristã, e essa guerra santa que está havendo. Então, de um lado, os árabes que vêm da cultura persa e tem um passado bizantino ligado também a outros impérios, do outro, ainda a Santa Sé tentando marcar a sua hegemonia nessa passagem entre Ocidente e Oriente, e nesse confronto se passa pelo Egito. Então há registros de pesquisadores, historiadores, passando pelo Egito e pesquisando o Egito na Idade Média. Há furtos nessa época, há registro de furtos na Idade Média. E na Idade da Luz, na época do século XVIII, XVII, XVIII, há essa passagem também e esse reencontro com essas culturas antigas e com registros antigos. Se por um lado o Egito já é muçulmano, ele já segue a cultura árabe, então a menos da cultura cristã no Egito após o século 6 ou 7, que é aonde o Egito já se torna
já recebe essa cultura árabe e islâmica como influência, há também o interesse pelos registros arqueológicos antigos. E muitos dos registros estão naquela região: Irã, Iraque, Jordânia, Israel, Egito, Sudão. Eles têm muitos registros e tem, por ser uma localidade de fluxo e um local de comércio, isso é muito importante. O comércio na região é muito importante, porque a troca de cultura se dá muito pelo comércio. Então ficam muitos registros. Os registros são perdidos e não há correlação. Não é diferente se a gente procura aqui o Império Inca e Maia, para nós que somos ocidentais aqui das Américas. Não há tradução entre os registros que aconteceram, que estão ali. Até Napoleão. Então Napoleão a França e Napoleão têm uma função importante. Porque até lá, muitos estudiosos e muitos esotéricos ou muitos hermetistas vão tentar fazer traduções do que é a cultura egípcia e o que são aqueles registros. É lógico que são tentativas com base em nada. Não há tradução para aquilo, até encontrar a Pedra de Roseta. E aí a França tem uma grande influência, embora fosse por causa de invasões e por causa de dominação, a identificação da Pedra de Roseta, isso faz toda a diferença, isso faz todo o link com o que é que o Egito está entregando sobre os registros dele. E aí a egiptologia fica muito mais forte, ou seja, ela traz o que é o registro do cotidiano do egípcio e muito menos o que é o esotérico e o transcendental vindo de uma terra distante e de uma cultura distante. Essa cultura distante é responsável por muitas criações que a gente encontra até hoje. Atlantes, Lemúria, as batalhas contra os arcontes, eu acho que muita gente já ouviu falar desses termos em algum lugar, falar a terra perdida de Atlântida, a terra perdida de Lemúria, que vem muito antes, e que fala, mas tem registro que Platão escreve sobre isso. Esses registros são muito mais uma parte da busca do exótico que também vai para o Egito, ou seja, procure nas histórias antigas da Grécia, do Egito, da Mesopotâmia, dessas terras de registros antigos, para procurar um fundamento, para procurar alguma coisa transcendental. E os registros egípcios factuais da egiptologia mostram que não, se registrava a vida cotidiana, não havia nada de tão especial, haviam registros burocráticos de venda, de compra, de tratados de imperadores e uma prática religiosa como a prática religiosa que existe em todas as regiões onde há seres humanos instalados. Então, esse ponto acontece, mas até aí essa informação não é disseminada de forma rápida. Então há muito estudo, principalmente os ocultistas e os hermetistas. Quem mais? A cultura de Hermes Trismegisto, né, a fama de Hermes Trismegisto vai passar um pouco por essa dúvida e esse desconhecimento sobre o Egito. Então muitas das entidades de estudos religiosos ou transcendentais vão tentar se apropriar desse desconhecido do Egito para falar que ali é a fonte de alguma informação importante. Paralelo a isso, aos registros dos mitos egípcios, e os mitos egípcios vão começar a mexer com tudo isso, né? Então, eu quero saber quais eram esses deuses e a relação dos imperadores e dessas criações que perduram com esse mito, com essa fé, com esse registro de fé. Então tudo isso começa a se relacionar. E aí a gente vai ter um outro reforço disso, dessa egiptomania, de como isso vai influenciar o Ocidente e vai nos influenciar, que é o Império Britânico. Então, na chegada do Império Britânico nessas regiões, a busca não só egiptológica, ou seja, do estudo de tudo que está sendo encontrado ali, há muito furto, há muito roubo
não há dúvida quanto a isso. E também comecei a tentar explorar muito estudo sobre isso. Como é que isso vai influenciar? A parte de estudo, ou arqueológica, antropológica e histórica sobre o Egito, vão trazer esses relatos desse fluxo do Médio Oriente e Norte da África. Então vão trazer descobertas dos humanos mais antigos, das relações do Homo erectus com o Homo de Neandertal, como essa relação se deu e como que nós sobrevivemos e não o Homo de Neandertal. Então, como é que era justificado e registrada a fé, como é que eram registrado o hábito. Então, tudo isso vai ser encontrado. Na parte da egiptofilia, nós vamos ter o roubo de artefatos, múmias, escaravelhos, tudo que pudesse significar algum valor e que vai ser justificado pela egiptomania. Ou seja, pelo poder esotérico, pelo poder transcendental, pelo poder místico e mítico disso. E isso vai ser influenciado, isso vai chegar muito forte no Ocidente, graças à Inglaterra, porque ela dominou quase todo o mundo. O que ela não dominou, ela influenciou. E pelas ordens iniciáticas ou esotéricas ou ordens estudiosas do oculto, também inglesas, muito fortemente inglesas. Dentre elas, e aí a gente está falando de século XVIII, final do século XVIII, século XIX, a gente vai ter duas instituições que vão acabar fazendo isso com muita força. Uma, as instituições como a própria maçonaria, a Rosa Cruz, lugares de estudo do oculto e, em especial, a Golden Dawn, que é uma grande instituição que vai começar a disseminar o estudo esotérico de uma forma, com uma tentativa de estudo mesmo. E vai tentar decodificar alguma coisa e vincular a sua existência a algo mais antigo, para normal de credibilidade. Quanto mais antigo, mais crível é. Então, essa relação vai se dar nesses muitos aspectos. Então, o que chega para a gente é isso. Egito Antigo, o Egito de aparentemente um Egito místico. E aí, todas as questões com os mitos egípcios. Ruim ou bom, para quem é mais religioso, talvez, mas para quem estuda isso sobre a ótica mítica, não faz muita diferença. Deixa eu ver aqui. Peraí, a Elaine Cris está falando sobre o som. Alguém mais está falando sobre o som? Me parece, Elaine, que tá normal. Ninguém mais comentou nada. Eu acho que tá fluindo bem. Daqui parece que tá fluindo bem. Se tiver com problema de som, alguém me fale. Então, o Império Egípcio vai nos chegar, ou essa reconquista do Egito, essa rebusca pelo Egito, vai se dar muito por essa questão, por dois lados. Esse lado antropológico, que quer estudar o começo, como e o lado esotérico, que é para me abastecer e para justificar uma história ou a validade de alguns centros de estudos, de alguns centros de propagação do conhecimento, eu faço um lastro mais antigo. Então o Egito vai ter essas relações com a gente. A Elaine, você comentou que não está ouvindo. A Sandra Regina disse que parece que está bom, que está normal. Pode ser uma questão aí, então, Elaine. Dá uma olhada. Então, essa é a questão sobre como o Egito chega até nós ocidentais. Por que que isso tem... O que que isso mexe com a gente? Primeiro, desperta o interesse, e um interesse muito mítico, né? Muito místico,
mas também nos apresenta, e é por isso que a Roda é extremamente importante, o Egito real, onde houve vida, de fato, um dia a dia, criação, muita ciência desenvolvida no Egito. A gente pode falar da medicina egípcia, que ela já tem traços de funcionamento, a cosmética egípcia, que também tem registros e registros através de encontro mesmo de artefatos que mostrem mais ou menos como aquilo era usado, registros talhados de como as pessoas lidavam com isso, se elas usavam ou não, que tipo de medicamento era usado, a cosmetologia egípcia, que aí já é um registro mais tardio, existem registros tardios disso, e de como isso vai influenciar a área de conhecimento no desenvolvimento dos dias atuais, ou seja, como isso vai chegar para nós e vai se desenvolvendo. Então, nesse ponto é que o Egito tem muita influência para nós. Ele traz não só o Egito, mas o mundo árabe acaba trazendo, né? Tanto que desde o número, a astronomia, a astrologia, os dois vêm muito juntos, né? Medicina, a navegação muito forte, os pontos de navegação, a relação do mundo egípcio com o Nilo e até pela posição com o mar também ficam muito bem desenvolvidas e uma relação de calendário. O calendário egípcio, ou a forma como eles tratavam o tempo também era diferente. Nós falamos muito do calendário lunar, e o calendário lunar nos chega por registros antigos através do povo hebreu, que hoje é muito praticado pelos judeus, mas que também não era deles, e eles receberam naquele bolo. Mas antes ainda do calendário lunar, que é o calendário que sustenta, por exemplo, o Ramadã, né, uma cultura árabe islâmica também bastante antiga, havia o calendário estelar, ou seja, o acompanhamento das estrelas. E isso os egípcios têm e também vai ser encontrado no povo sumério, também vai ter registros disso. Então havia outra forma de acompanhar e comparar o tempo, de lidar com o tempo e com as suas obras, suas construções, a sua edificação, a sua percepção de espaço, espaço e tempo, e como isso tudo vai influenciar o crescimento ou o avanço desse povo como uma tecnologia, a forma de entender o tempo e o espaço como uma tecnologia. Então, a gente tem essas referências na área egípcia. Falei dos outros impérios e como eles vão influenciar e por que os templos do sul são tão importantes. E aí, os templos do sul, a gente vai estar falando Tebas, né? Tebas, que foi o seu primeiro nome. A influência de Amon, do deus Amon, e esse é um deus do sul, e a Roda já estava explicando isso pra gente, né? Deus Amon, deus do sul, deus Ra, que é um deus mais novo, um deus do império da terceira fase das dinastias de imperadores, isso já para 2000 antes de Cristo, antes da Era Comum, 2500. Esse novo deus, que é o deus Ra, que antes era o deus Amon e eles se mesclam em Amon-Ra. Que outro império mais interessante? O complexo de Karnak, que é um dos maiores complexos ao céu aberto. Um complexo muito interessante. A gente colocou algumas fotos, teve post de fotos. E no templo de Karnak é que a Roda estava me explicando, acho que explicou para nós, e tem a ver com Luxor e Karnak. A construção é feita considerando solstício e equinócio. Então, em duas épocas do ano, o Sol vai brilhar em pontos específicos e vai iluminar pontos específicos do templo, ou seja, o conhecimento em astronomia, junto com engenharia e arquitetura, propiciam esse tipo de obra. E era uma atenção dada naquela época.
não é uma atenção tanto dessa época, nós não atentamos tanto para isso, procuramos algumas outras coisas, mas naquele momento e naquela época, essa era uma tecnologia, uma ciência em prol da arquitetura com fins de beleza, com fins ritualísticos também, não dá para negar. E os templos de Abu Simbel, de Philae, que esses eu vou deixar para falar com que envolveu os templos de Ísis dentro de Assuã, e é muito legal, ela tem essa questão com como que essas relações mitológicas se dão com a relação egiptóloga, ou seja, do crescimento e do rumo da sociedade. E a região ou os templos ligados a Komombo, que aí vai falar de Sobek, as relações com Horus, são templos mais novos, ou seja, de 1300, 1500, 1300, antes da Era Comum, então eles já estão mais próximos daqui. E como essa relação vai influenciar no final a Grécia, né? Porque tudo isso vai chegar. Então temos Alexandre o Grande, temos muitas relações que vão passar pelo Egito. Então, essa live de hoje era mais para isso, para falar de como o Egito chega até nós e como nós nos relacionamos com ele através do nosso conhecimento e de como a egiptomania chegou até nós e trouxe toda esse esplendor sobre a ótica mais mística e muito menos das relações vividas mesmo no próprio no ambiente egípcio e do Médio Oriente, né? A gente pode colocar como um todo porque essas são as terras antigas e é isso que vai nos chegar. E aí eu fico aberto a dúvidas para vocês sobre esse assunto de hoje, que a gente vai retomar, só que com outros pontos na próxima live. Se vocês tiverem dúvidas, questões, uma das questões que surge aqui é como é que essa relação, como que é essa relação de Karnak no templo de Karnak. Bom, o templo de Karnak, ele faz parte dessa conquista do Egito, nessa época e nessa conquista do Egito, da Núbia. Então, ela tem por volta de 2000 antes da Era Comum. Não é um dos templos mais antigos, porque existem templos, existem registros mais antigos, não só no Egito, como em outras localidades. Há outras pirâmides e outros templos naquela região para além dos egípcios, mas os do Egito com certeza é o mais explorado. O que há de interessante sobre Karnak? Além de ser um templo muito bonito e muito registrado, ele é também um registro dos imperadores da época. Então ele seria o que a gente diria do shopping da nossa época, mais ou menos. Acho que dá para dizer isso, porque hoje nós temos muito mais shopping do que templos religiosos. E ele é construído no Império Novo do Egito. Então ele está entre 2500 e a construção daquela região toda termina 400 anos antes de Cristo, 300 anos antes da Era Comum. Ou seja, é uma construção de mais ou menos 2000 anos de construção e de aprimoramento. Então é uma obra monstruosa sobre diversos aspectos. Ela está muito próxima do sul do Egito, né, na transição do Nilo, ainda lá na região de Assuã, muito perto da Núbia. E ela é importante pelo tanto de registros que ela comporta. O número de registros que ela comporta é o que faz dela um lugar muito diferente. Então ela tem registros não só egípcios, e há muitos registros ali da civilização egípcia. Ela tem registros de outras dinastias
e ela tem registros de culturas que passaram pelo Egito, cultura árabe, cultura cristã, ou próximo da cristã, né, da raiz abraâmica. Ela tem registros de outros impérios que transitaram ali pela região, e tudo isso está documentado ali, nas pedras ali dos templos de Karnak e dos templos de Assuã. Então a importância de Karnak é só isso, é quase nada. Outra pergunta aqui, suas lives não ficam gravadas para podermos rever? Ficam sim, todas estão gravadas. Então, se entrar aqui no De Carvalho e Braga, elas estão aqui e eu passo para a página do Facebook também. E passo para o YouTube, só que às vezes eu esqueço, então às vezes demora, mas eu passo para o YouTube também. Então tem 3 lugares que dá para ver, aqui no Facebook e no YouTube. Do mais, é um lugar maravilhoso para se visitar. A Roda sempre nos fala que pelo menos 2 semanas para fazer essa visita. É uma visita de rio, né, de trânsito, então muita caminhada. Os templos de Karnak e os templos de Tebas, né, ou de Luxor, são lugares de caminhada porque as áreas são grandes, é diferente de um museu. Né? A gente está acostumado com museu, não é um museu a céu aberto. Então são construções mesmo. Dias de calor, se lembrem disso, noite fria. As caminhadas pelo menos 600 metros, 1 quilômetro de caminhada, 1,5 quilômetro. Então tem um trânsito muito grande. É um passeio onde se anda bastante, então vá preparado. A Elaine fala um pouquinho de Akhenaton. A gente tem que falar de Akhenaton, mas Akhenaton não está no sul. E Akhenaton é muito importante porque é o primeiro registro sobre Deus único, Deus Aton. E há templos de Aton e de Akhenaton, sobre o Império de Akhenaton. E eles não estão no sul. Então talvez a gente não fale dele agora, a gente fale na subida, quando a gente começa a ir para o norte do Egito, porque é um império curto, mas é um império extremamente, porque ele vai pegar a parte cultural histórica, egiptológica, e a parte religiosa que vai influenciar o cristianismo muito forte. Lembrando, para nós para as pessoas que são cristãs e nós que viemos de cultura cristã e temos o ensinamento cristão, que a relação entre os essênios e os egípcios é muito grande. E os essênios são os responsáveis pelo proto-cristianismo, ou seja, é o cristianismo que está surgindo, ou a ideia do Deus único cristão. Não é o único Deus único que é professado nessa região, mas é um dos deuses que é professado nessa região. E é o que vinga, né? Embora os essênios não façam muita parte do cristianismo atual, que é o cristianismo católico e que depois vira o cristianismo protestante, ou seja, o cristianismo que foi incorporado ao Império Romano, eles têm influência no fortalecimento do mito cristão. E o mito cristão tem muita semelhança ao mito de Atom. Então entender os 2 mitos é muito legal. E Akhenaton foi no mínimo polêmico, né? Quando você está num império que é politeísta, falar não, um Deus só. Mas a gente não fala agora por causa disso. A gente não fala agora porque, primeiro, ele vai ter uma influência na cultura grega e na cultura romana muito forte. Segundo, essa influência vai mexer com a raiz abraâmica, ou seja, vai fundar a cultura abraâmica, vai trazer reflexos na cultura abraâmica, não vou dizer fundar como fundadora, mas como fundador da ideia do Deus único forte que vai vir depois. Então vai mexer no judaísmo, no islamismo e no cristianismo, nessas 3 raízes com muita força. E porque tem templos específicos para Akhenaton. Então vale a pena guardar essa conversa sobre Akhenaton, porque também há visitações sobre isso. Então há pirâmides específicas, há coisas muito legais.
É isso, essa área tem que ser conhecida, recomendo a vocês, vale a pena. Se forem, escolham uma boa agência, eu vou falar da Spin, que a Spin é nossa parceira, está conosco, vou falar da Miriam. Querem viajar para o Egito, a Miriam pode fazer pacotes maravilhosos. E é lógico, se vocês forem pelo Spin, vocês vão conhecer a Roda. E trabalhar, assim, ver a Roda trabalhando é fantástico, vale muito a pena. Então, vão, vale a pena e é gostoso. Conhecer uma cultura nova é sempre gostoso. E na mão de uma egiptóloga vale muito, porque a gente começa a perceber coisas que nunca foi falado. Bom, a história egípcia não é ensinada, né? Não é ensinada nas faculdades de história. Não era até pouco tempo. Eu aprendi isso com o pessoal do xadrez verbal. Galera do xadrez verbal, muito obrigado. Pessoal do Mitografias, muito bom, adoro, obrigado, vocês me ajudaram muito. E o pessoal do Magicando, também fiz muito estudo com o pessoal do Magicando, então eu estudei com o Magicando, estudei com Mitografias, estudei muito com Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um podcast do grupo do Xadrez Verbal, e vale muito a pena para estudar história, essas coisas, além de falar muito com a Roda. Né? Eu me preparo para falar com a Roda, para depois conseguir falar com a Roda, para levar as minhas dúvidas para ela, porque ela dá um show. Então é isso. Viagem sim, viagem com a Spin Viagens. A gente fez umas publicações bem interessantes. Miriam, acho que a gente precisa fazer mais publicações. A galera tá cheia de dúvida. A gente fez sobre Karnak e sobre Luxor. Vamos ver se a gente faz mais publicação para ficar bem bonito para vocês acompanharem com fotos, com imagens, que fica super legal. Mapa. Me disseram que os mapas estão ajudando bastante a ter uma noção. E mandem as dúvidas, porque aí a gente pode ir fazendo o material de acordo com as dúvidas de todo mundo. Beleza? Eu agradeço vocês terem estado aqui. Hoje foi uma live bem diferente, né? Foi um pouco mais histórico-mitológica e um pouco mais ligada com a questão ocidental. Não é sempre que a gente faz isso, mas acho que vale a pena a gente explorar de vez em quando. Beijo para todos vocês que ficaram e que verão. Qualquer coisa, estamos aqui no Insta, estamos no Face, no De Carvalho e Braga também, na página De Carvalho e Braga, depois eu posto lá, e no YouTube. E a gente está sempre postando isso. E na Spin Viagens. Vejam na Spin Viagens. E vejam na Roda. Então, a gente está num grupo grande para falar de assuntos e desmistificar algumas informações que chegam pra gente e para aguçar também a nossa vontade de viajar e conhecer culturas novas. Então, obrigado, boa noite para vocês, ótima quinta-feira, amo as quintas-feiras para fazer essas lives e mandem contatos, mandem questões. Abraços, até mais.